dia, muito bem-vindo à Cozinha Fácil da Lu. E hoje eu vou te ensinar uma receita 2 em 1. Luciana, como assim uma receita 2 em 1? Isso mesmo, eu vou te ensinar o meu brigadeiro gourmet ao leite recheado com uma cocada. Então vamos aos instrumentos, ingredientes e preparo. Então vamos começar pelos instrumentos. Você vai precisar de uma balança. Luciana, por que eu vou precisar de uma balança? Você vai precisar de uma balança para pesar o seu leite condensado para a cocada e você também vai precisar para pesar o chocolate. Você vai precisar de um prato. O prato que eu utilizo é um prato de cerâmica. Você pode também utilizar um prato de porcelana, você pode utilizar um bowl também de porcelana ou de cerâmica, ou também um bowl de inox. Luciana, por que você não utiliza o prato de vidro? Eu não utilizo o prato de vidro porque ele continua depois o cozimento da massa. Então, o ideal é o de cerâmica ou de porcelana. Você também vai precisar de um saco plástico de alimentos para colocar em cima do seu brigadeiro, ou seja, em cima da massa. Luciana, o que substitui esse saco? O que substitui esse saco, eu não estou utilizando agora, mas eu utilizo, é o plástico filme sem problema nenhum. A panela, você vai precisar de uma panela grossa para não queimar a sua massa. Não utilize o de alumínio para não soltar o resíduo no momento que você mexe com a colher, ou seja, com a espátula. Você vai precisar também de 2 espátulas de silicone, devido a uma exigência da vigilância sanitária, não utilizar a colher, ou seja, a espátula de madeira. Então vamos começar pelos ingredientes da cocada. São básicos, você vai precisar de 200 gramas de leite condensado, por isso a importância da balança para você pesar, e você vai precisar também de 100 gramas de coco ralado. O coco ralado que eu estou utilizando é da do Coco, e esse é um coco ralado seco sem adição de açúcar. Por quê? Como vamos fazer um brigadeiro ao leite e também recheá-lo com coco, ou seja, com uma cocada, e tem leite condensado para não ficar muito doce. Qual é o preparo da cocadinha? Simplesmente, muito simples, muito fácil. Você vai colocar o coco num bowl, ou seja, num recipiente, e vai adicionando o seu leite condensado e mexendo até ficar bem homogêneo, ou seja, até juntar. Eu já tô com ele pronto, ele tá aqui descansando até que eu faça a massa. Ingredientes do brigadeiro: leite condensado. Aqui eu já vou dando as dicas com relação ao leite condensado. O leite condensado é a marca da sua preferência, mas você utiliza um leite condensado integral. O que é esse leite condensado integral, Luciana, que você está falando? É em relação ao teor de gordura. O leite condensado, ele tem 8% de gordura ou 6%. Então, se você já começar com 8% de gordura, você consegue dar o ponto mais rápido, mais fácil na sua receita. Mas se você não tiver, não tem problema nenhum. Você pode utilizar, só que você vai ficar um pouco mais com a sua receita no fogo. Então, aqui eu estou utilizando 395 gramas de leite condensado. No finalzinho, eu falo com relação às marcas que possuem esse percentual, que são as marcas que eu utilizo na minha cozinha, tanto para fazer as receitas do canal e também para as minhas vendas. Na sequência, hoje eu vou utilizar a farinha de trigo. Luciana, por que você está utilizando a farinha de trigo? Eu estou utilizando como anticristalizante, ou seja, ele vai auxiliar na durabilidade do meu doce. E é nessa sequência, tudo fora do fogo, coloca a farinha de trigo, mexe até dissolver bem no leite condensado. Luciana, o que pode substituir a farinha de trigo? O que pode substituir é a glucose de milho. Você vai colocar 15 gramas, porque você vai pesar. E a quantidade na farinha de trigo são 10 gramas. Se você utilizar a colher de confeitaria, é uma colher de sopa rasa. Nessa sequência, eu vou utilizar 10 gramas de chocolate em pó.
não é achocolatado. Eu estou utilizando chocolate em pó, 50% cacau. A marca que eu estou utilizando é a marca da Cical. E eu já coloco ele na sequência da farinha de trigo. Por quê? Como o creme de leite também tem um teor de gordura, se eu colocar antes e colocar o chocolate, ele vai fazer bolinhas. Então, por isso que eu estou dissolvendo já nessa sequência e de imediato. Então, reforçando, uma colher de sopa de chocolate em pó, 50% cacau, da marca da Cical. Creme de leite. Creme de leite é um creme de leite de caixa. Eu utilizo de caixa porque eu não preciso tirar o soro, ou seja, ele tem uma pequena quantidade de soro, são 200 gramas. Aqui também vai a dica em relação à gordura. A gordura ideal é entre 17% e 20%. O que eu estou utilizando é com 20%, mas é a mesma regra do leite condensado. Se você não tiver, ou seja, na sua cidade você não encontrar o com 20%, você pode utilizar o de 17% normal. E por último, vamos adicionar o chocolate ao leite. A marca que eu estou utilizando é Cical Gold. Luciana, eu posso utilizar uma outra marca? Pode utilizar, mas, como eu sempre falo, essa é uma receita que faz parte do meu curso de brigadeiros gourmet e também das minhas vendas. Então, eu sempre faço com chocolate Gold da Cical. E agora, qual é o passo? O próximo passo é levar o fogo ao fogo baixo. Se o seu fogo, ou seja, se a sua chama for muito baixa, você pode colocar numa chama média. Mas eu utilizo o fogo baixo constantemente e eu vou te mostrar o processo aqui de mexer. Vamos levar o fogo, mexer sem parar. Não precisa mexer. Não, levemente, de um lado para o outro, sempre. Lateral, meio. Se você cansar, pode utilizar outra mão, ou seja, a esquerda também, até derreter. E eu te mostro o último passo, que são as verificações do ponto do brigadeiro. Vamos lá? A panela já está no fogo baixo. Como eu disse, não precisa ficar mexendo. Você vai mexer constantemente, mas com a sua mão leve, ó. De um lado para o outro, lateral, meio, lateral, meio. A dica, ó. Pode mudar de mão. Vai derretendo gradativamente o chocolate. O chocolate, você pode utilizar o chocolate em gotas ou em barras. O que eu estou utilizando é o chocolate em barras. Eu piquei ele, então pica ele em pedaços menores para colocar na sua receita. Se você, ao longo dessa receita, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te retornar. Me fala qual é a sua dificuldade ao fazer um brigadeiro gourmet, que eu estou à sua disposição. Já estamos chegando no ponto de finalização. Então, com aproximadamente 15 minutos, que foi o primeiro ponto de fervura, eu troquei a espátula para uma espátula maior, para ter a facilidade de mexer melhor e raspar melhor a massa. Aqui sim você vai usar um pouco mais da sua força. E agora vamos checar os pontos. Primeiro passo, raspa e o caminho não fecha com facilidade. Esse é o primeiro ponto de verificação do ponto do brigadeiro gourmet. Segundo, não cai com facilidade a massa da espátula, mas não deixa parado porque o fogo tá ligado. E o último é o desgrudar da panela. Vamos lá? Ó, desgruda, efeito cambalhota, ó, ele solta da panela. E agora o que você vai fazer? Desligar, mexer
sair, finalizar as bolhas e colocar no prato de cerâmica. Mexa. Aqui esse processo, ele também dá um brilho na massa, olha, ele ainda tá no ponto de fervura. Então você vai mexer até finalizar, mais um minutinho, e colocar no prato. Receita finalizada, já está no prato de cerâmica. De imediato, cobrir com plástico filme ou o plástico de alimentos de cozinha, aquele que utiliza para alimentos, para o freezer, para o micro-ondas. De imediato, bem rente, isso mesmo. Se fizer bolhas, você tira, não deixa com gotículas para não cristalizar o seu doce, porque ele vai suar e vai cristalizar o seu doce, ó. De imediato, pode ser neste prato, num bowl também. E agora, o que eu tenho, ó? Mostrando a cocadinha, que eu preparei com 200 gramas de leite condensado e 100 gramas de coco seco, sem açúcar. Ambos descansar e eu volto com você para finalizarmos essa receita, ou seja, eu vou te ensinar a rechear e eu vou te dar as dicas finais do leite condensado e o creme de leite, aquele percentual de gordura, eu vou te mostrar as marcas que eu utilizo. Até mais! Agora vamos para a modelagem do brigadeiro gourmet ao leite recheado com cocada. O que você vai precisar ter na sua mesa ou na sua bancada? Uma balança digital ou de precisão, porque você vai precisar pesar tanto o recheio quanto o seu doce. Um prato, eu vou te ensinar o meu processo de produção, por isso que eu tenho um prato grande. Aqui ele já está untado com desmoldante. Eu utilizo desmoldante, eu não utilizo manteiga, mas se você quiser utilizar manteiga numa pequena quantidade, toma muito cuidado. A manteiga é extra sem sal, não é margarina. Toma cuidado com o cheiro da manteiga para não dar sabor no seu doce. A massa, então, é brigadeiro gourmet ao leite, já está fria, ou seja, descansou mínimo de 8 horas. A cocadinha, o confeito. O confeito, o que eu vou utilizar para esse doce vai ser o confeito Harald Melkin, chamado vermicelli, que são esses filetinhos. Mas se você quiser utilizar o quadrado, ele chama granulé, também da mesma marca, Melkin Harald. Formas. Vamos utilizar forminhas da Ultrafast. O tamanho que eu vou utilizar é o tamanho número 5. Eu vou fazer um doce para chegar em 25 gramas. Como é um doce que ele tem recheio e granulê, então vamos utilizar de massa 19 gramas, 4 gramas da cocada e depois, para a finalização, o granulê. Então vamos começar com a massa. Eu vou fazer 4 doces. Esse é um processo de produção que eu já utilizo e eu estou te ensinando. Primeiro, você faz todas as bolas, ou seja, a quantidade que cabe no seu prato. Esse prato, como eu disse, ele já está untado com desmoldante. Eu vou passar um spray na minha mão. A luva nitrílica, ela não tem pó, ou seja, ela não tem talco dentro dela. Você também pode substituir pela de vinil, mas compra sem talco. Então vamos lá. 19, une. Aqui eu vou fazer 4 unidades, mas esse é o processo de produção. 19. Esse eu fiz o processo de produção da massa, vou fazer do recheio. Descubro parcial a minha cocadinha. Lembra que eu ensinei a fazer? 200 gramas de leite condensado com 100 gramas de coco seco, sem adição de açúcar. Aqui eu já até vou modelar, fazer a bolinha.
4. Modelo. O que é o modelar? Fazer ela redonda. 3. Que eu fecho. Eu tenho o excesso de coco. Se você estiver numa bancada que não tenha pia, você pode utilizar aquele pano reutilizável da Scott, mas no final você joga fora. Utiliza só para o seu processo de produção. Você umedece ele com água e limpa a sua mão. Ou, como eu vou fazer, eu só vou tirar o excesso sem passar produto na luva e secar com papel toalha. Seca bem e eu vou te ensinar a parte de bolear o seu brigadeiro. Então, processo de bolear. Pressão, depois no meio da sua mão, bola perfeita com leveza. Pressão, ou seja, pressiona mesmo. Pressão, finaliza modelando, ou seja, deixando o brigadeiro bem redondo, bem perfeito. Pressão, modelagem. Agora, vamos abrir a massa. Você abre para rechear. Abre. Ó, abre. Pressiona com o dedão. Agora vamos rechear. A cocadinha. Você vem fechando, ó. Fecha. Agora, leve pressionada na mão para não estourar. Como tem recheio, você vai precisar bolear um pouco mais, ou seja, você vai precisar deixar ela um pouco mais arredondada, olha. Confeito, vermicelli, vai pro confeito e você já passa para ele não ressecar. Eu estou em temperatura ambiente, não estou utilizando também ar-condicionado, mas se você utilizar ar-condicionado, tome cuidado para não ressecar o seu doce. Ó, leve pressão, bola redonda, perfeita. A luva, procura comprar do tamanho da sua mão. Por quê? Para não ter o excesso de material e também com esse excesso ele deixa o seu doce marcado. Confeito, já passo, depois vamos finalizar para não deixar o brigadeiro porco espinho. Então, recheio, fecho. Fica aí comigo que eu vou dar as dicas finais do leite condensado e do creme de leite. Vamos lá para passar o confeito, vermicelli. Passo o confeito. Se tiver excesso na sua luva, limpa, a minha não tem. Quando você passa o confeito, ele vai ficar espetado, parece um porco espinho. Aí você vem e finaliza, boleia. Levemente no centro da sua mão. Vou colocar aqui, já mostro a uniformidade dos doces. Essa é a sua qualidade. Ah, Luciana, dá trabalho. Doce artesanal, doce com qualidade, é assim. Se você tiver dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu retorno todas as dúvidas que você venha a ter. Então, doces boleado. Luciana, com quanto ficou? Vamos checar? R$ 26.
Lembra que o meu padrão para doce grande, doce de venda unitário, 25? Então, foram 19 gramas de massa, 4 gramas de cocadinha e o restante foi o confeito. Agora eu vou colocar nesse prato e te explicar por que eu usei a base branca. Como esse doce, ou seja, essa receita, como eu falei, você pode fazer dois em um, que são 2 receitas em uma massa. Então, você pode fazer o brigadeiro ao leite somente, aí você faz da mesma maneira. Processo de produção do tamanho da massa, só que você vai utilizar 23 gramas de massa e mais o confeito, boleia e a base marrom. Eu coloquei a base branca para eu saber que esse doce é um brigadeiro ao leite recheado. Luciana, mas tem uma caixinha aí. Sim, essa caixa você também pode utilizar. Eu gosto de chamar ela de caixeta, mas na verdade ela chama forma 4 pétalas. Comercialmente, nas lojas, você não vai localizar ela quadradinha, você vai encontrar ela em forma de uma pétala. Vai dobrar, vai dobrar, vai dobrar a sua caixeta. Então, doces uniformes, vou tirar para tirar a diferença. Ó. Doces uniformes, ou seja, mesmo tamanho, redondo, não está deformado, perfeitos. Essa é a parte da boleagem. E agora, para finalizarmos, eu falei um pouco sobre leite condensado, gordura do leite. Então aqui está, Italac Gourmet, 8% de gordura. Nestlé Moça, 8% de gordura. O da Nestlé tá bem pequeno. Então, toma cuidado, porque você também tem o Nestlé semi-desnatado e ele vai ter 6% de gordura. E também recomendo. Ele está do lado da quantidade de gramas, 8% de gordura. Então, todos esses eu utilizo na minha cozinha. Italac, Moça e o creme de leite, Luciana. O creme de leite que eu utilizo, CCGL, 20% de gordura. Luciana, não estou localizando, moro em São Paulo também ou em outra cidade, não estou localizando. Pode utilizar, utiliza o de 17%, só que 2 recomendações. Nestlé e também para o creme de leite, eu não recomendo porque ele deixa o doce de leite, ele deixa o seu brigadeiro puxa, ele não dá um ponto ideal. E com relação ao leite condensado, da marca de sua preferência, com 17% de gordura. Então finalizamos esta aula, ou seja, esse vídeo. Espero poder ter contribuído com você na sua vida profissional, pessoal. E não se esqueça, se você gostou dessa aula, ou seja, gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no meu canal e vai lá também no Instagram. Eu tenho diversas dicas sobre receitas. E até o próximo vídeo.